pessoal, bem-vindos a mais uma live da Mirella Mentora. Como estão? Aqui muito friozinho. Tô muito ativa no LinkedIn, por isso tô um pouquinho sumida por aqui, mas tô sempre deixando conteúdos para vocês. Vocês aqui do Instagram, vocês do YouTube. Hoje eu quero começar com uma pergunta simples, mais desconfortável. Você está usando inteligência artificial ou está sendo substituído por ela? Lembrando que daqui a pouco nós vamos ter a nossa convidada, Cris, que vai entrar nesse tema conosco para a gente trazer muitos insights para vocês. Boa noite para quem está entrando. Oi, Gilmara. Por que eu faço essa pergunta para vocês? Sabem que eu gosto de trazer sempre essa introdução. Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E muita gente ainda não entendeu isso. Então, o nosso tema hoje é inteligência artificial versus inteligência humana. E eu tô com algumas perguntas de vocês que no decorrer da live nós vamos conversar. Bom, a inteligência artificial não está chegando para ajudar, entre aspas, o trabalho. Ela está chegando para redefinir o que é o nosso trabalho. Que foi uma das perguntas que vocês fizeram. E isso muda tudo, principalmente para quem atua com pessoas, nós, gestores de pessoas. Primeiro ponto, IA não substitui pessoas. Escuto muito isso dos mentorados. Ela substitui o processo, é para nos auxiliar, para nós conseguirmos ter mais agilidade e sermos mais estratégicos. Existe um medo comum hoje em relação a isso. Muitos profissionais dizem que eu estou perdendo o meu trabalho porque a inteligência artificial está substituindo os humanos. De jeito nenhum, crença limitante. Vamos tirar isso da lista. Porque nós sabemos que não é verdade, ok? Se você sabe atuar com pessoas e você utiliza a inteligência artificial como processo para você ser mais estratégico, você é um profissional extraordinário. É isso que as empresas estão pedindo e querendo de você. A inteligência artificial não substitui humanos. Anotem, substitui o que é previsível, ela substitui o que é repetitivo, ela substitui o que não exige um julgamento profundo. Aí dou uma dica para vocês. Utilizem sim a inteligência artificial da forma correta, como um suporte. Fiz todo um processo de descrição de cargo. Quero que a inteligência artificial verifique se tem erros de gramática, por exemplo. É para isso, é para essa finalidade. Não é pedir para fazer por você. É para validar o que está feito e vocês sempre auditem, porque vocês sabem que ainda existe muito erros dentro da inteligência artificial, tá? E esse é um processo, ela é um suporte para vocês. Ou seja, se o seu trabalho pode ser explicado, por exemplo, num checklist, agora não é mais uma ameaça. Utilize a inteligência artificial como uma ferramenta para te auxiliar. Isso em qualquer processo, tá? Qualquer processo que vocês precisarem. Mas não que ela faça por vocês. Eu pego muitos mentorados que fazem isso. Pedem para a inteligência artificial fazer o trabalho. Não dá certo. Ainda mais se não validar. Vocês precisam entender o processo, entender os conceitos, entender do que vocês estão tratando e pedir um auxílio para a inteligência artificial. Querem outro exemplo? Nós não sabemos a CLT toda. Boa noite, Suelen. O que a gente pode fazer? Estou com uma dúvida sobre esse artigo. Pergunta para a inteligência artificial, ela vai te trazer qual é o artigo. É isso, é para otimizar tempo, é gestão de tempo. Mas utilizem de maneira consciente, de maneira correta. Segundo ponto, inteligência humana não é sobre saber mais. Ninguém sabe tudo. A gente está sempre numa constante evolução, sempre estudando, porque é muita informação, nós somos bombardeados todos os dias com muita informação nas redes sociais, com muita informação do mundo, com muita informação em qualquer vínculo de marketing, o que seja. Então nós não sabemos tudo. Nós precisamos entender que inteligência humana não é sobre saber mais. Durante muito tempo a gente confundiu esse termo sobre você tem uma inteligência sim, acima da média, então você sabe mais do que todo mundo. Não. Sabe por quê? Porque hoje informação não é vantagem, justamente por conta da inteligência artificial. Hoje a informação está disponível em segundos. É diferente de antigamente, quando nós estávamos na faculdade, tínhamos que ir na biblioteca para conseguir pegar aquela informação e líamos livros, enciclopédias. Não. A revolução da inteligência artificial é essa, para nos facilitar. Tem uma dúvida? Pergunta. Então aqui a diferença não está no que você sabe, está também no que você percebe. Você precisa entender um conceito, você precisa ter ideia do que se trata aquele assunto.
mas a inteligência artificial tá lá para te auxiliar se você tem alguma dúvida. Porque tá tudo bem, ninguém sabe tudo. Como eu disse para vocês, são muitas informações. Então, aqui a inteligência humana, ela acaba nos revelando coisas que a inteligência artificial não tem acesso. Porque nós temos discernimento, tá? Nós temos nosso contexto emocional, nós temos as nossas histórias, as histórias dos stakeholders, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem a questão de saber as políticas que muitas vezes estão invisíveis dentro das organizações. Nós conseguimos entender contradições humanas que a inteligência artificial não consegue. Ô, Giovânia, bem-vinda. Nós conseguimos lidar com ambiguidades, nós conseguimos lidar com experiências e, acima de tudo, nós temos intuições. Então, tudo isso, nossa inteligência humana que proporciona. Inteligência artificial, não. A inteligência artificial é tecnologia. Como qualquer modem, qualquer computador, ela processa dados. Percebem a diferença? Humanos interpretam a realidade. É uma grande diferença. E nós sabemos que a realidade nunca é só lógica, né? Tem que ter toda essa percepção de emoções, depende do contexto, que só nós, com nossa inteligência humana, consegue verificar e constatar. Então, essa é uma grande diferença que vocês precisam ter em mente. Por isso que não tenham medo, nenhuma inteligência artificial vai roubar o trabalho de vocês. O que vocês precisam é compreender. Oi, Kátia, boa noite. E conseguir lidar com a inteligência artificial, porque ela é super válida se usada da forma correta. Outro ponto, o risco não é a inteligência artificial ser mais inteligente que nós. O risco não é esse. O risco não é a tecnologia, tá? O risco é nós não sabermos lidar com ela. É nós termos essa superficialidade que eu chamo humana. Como eu falei para vocês, vou pedir para a IA criar, por exemplo, uma descrição de cargo para mim, mas você não valida, você não lê, você não fez um diagnóstico antes, não fez todo o levantamento junto à empresa para entender quais as particularidades daquele cargo. Então aqui está sendo muito raso, está sendo muito superficial. É errado, tá? Vocês não estão utilizando a IA da forma correta dentro da área de RH. Vocês têm que ter em mente que a IA acelera o nosso processo, mas nós que entendemos o processo, nós que precisamos compreender, nós precisamos... tenho dúvida, por quê? Não ser superficial, tá? Nós temos que ser profundo em todos os processos de gestão de pessoas que nós fazemos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Nós estamos falando muito de saúde mental, vocês sabem que eu abordo muito esse tema de gestão da felicidade com vocês, e o que eu vejo de erros de profissionais perguntando para a IA, como eu consigo lidar com a nova atualização da NR1 na minha empresa? Aí ela vai dar uma resposta, mas superficial. Por quê? Tudo começa com um diagnóstico. Você precisa compreender qual é o principal ponto hoje de dor dentro da organização. Você é gestor de pessoas, você recursos humanos. Você tem esse levantamento? Você fez essa pesquisa? Você sabe o que os colaboradores precisam? Você tem um processo de cargo e salário estruturado? Você sabe como o concorrente está lidando com a situação? Quais são os benefícios que as outras empresas no mesmo segmento têm e vocês não têm? Tudo isso é diagnóstico. E a única maneira de vocês conseguirem essa informação é ou buscando com pesquisas externas ou fazendo as pesquisas internas. Não é jogando para o MIA responder para vocês. Senão fica superficial, tá? E aí o risco é grande, tá? Por quê? Eu entendo, já me falaram, mas é porque agiliza o processo, consigo fazer as entregas mais rápido, eu aqui sou sozinho para cuidar de todo um RH, é muito processo, ok, mas existem maneiras e maneiras, porque senão vocês vão executar muito rápido os processos utilizando a inteligência artificial, achando que está tudo indo bem, mas não está executando da melhor maneira. Não está executando buscando os melhores resultados para as empresas. Não está executando para tomar as melhores decisões. Eu já expliquei para vocês em uma das lives. Eu estou sobrecarregado. Por quê? Eu entendo que muitas vezes as empresas sobrecarregam alguns profissionais, mas isso é gestão do tempo. Dentro da gestão do tempo, a IA veio para somar. Então, se você tem um processo e você quer que aquele processo seja mais rápido, ok, utilize a IA de uma forma profunda, mas todo o contexto, tudo que vocês precisam entender sobre o processo, o projeto, as informações, vocês já fizeram um levantamento do diagnóstico, alimentaram a IA
para ser mais rápido a conclusão desse processo, mas nunca deixar só na mão da inteligência artificial. Nós precisamos utilizar a inteligência humana. Oi, Valdeci, oi, Nanda, boa noite, bem-vindos. Vão deixando aqui nos comentários também. Hoje vocês utilizam a IA, mas de que forma? É para facilitar o processo de vocês ou vocês pedem para ela fazer tudo por vocês? Tem diferença. É o que eu tô falando desde o início da nossa live. Bom, eu quero ser bem direta com vocês, foi uma das perguntas que vocês me fizeram e aí eu quero responder com muita clareza. Porque hoje no mercado, dentro das empresas, tem dois perfis muito claros de profissionais, tá? O operador de inteligência artificial e o estrategista humano, que eu falo que é humano aumentado. Vamos pro primeiro perfil, que é o operador de IA. Aquele que usa a ferramenta para fazer o trabalho mais rápido, para executar, mas de forma rasa, porque ele deixa tudo na mão da IA. O segundo perfil é aquele que usa como a extensão do seu pensamento. Esse é o correto. Vamos para a faculdade. Eu tenho, vocês sabem, geração Z, tem muitos mentorados meus que estão na faculdade. O que acontece? Preciso fazer um TCC, mas eu tenho a ideia. Tá tudo na minha mente. O que eu digo para eles? Ok, vocês precisam colocar em ordem todos esses pensamentos. Usa a IA. Joga tudo que vocês querem construir dentro desse TCC, dentro desse seu trabalho e pede para a IA reestruturar para vocês terem uma clareza do que vocês querem aprofundar. É a extensão do seu pensamento. Agora, pedir para o IA fazer um TCC para vocês, não. Né? É raso, é superficial. É isso que vocês precisam ter em mente. Bem-vinda, Silvana, bem-vinda, Paula. É essa a diferença, tá? Daqui a pouquinho a Cris vai entrar aqui com a gente. Então, vocês não querem ser operador de IA, vocês querem ser o estrategista humano aumentado. Hoje o mercado tem esses dois perfis. E ficou bem claro aqui para vocês qual é a diferença. E aí me respondam no chat. Hoje vocês são operadores de IA ou vocês são estrategistas humanos aumentados? Eu sou uma estrategista humana aumentada. Eu quero que a IA seja a extensão do meu pensamento como suporte. Aí sim, aí é ser estratégico. É isso que as empresas querem, tá? Porque eu acho interessante trazer esse tema para vocês. Porque nós vamos ter algumas imersões sobre inteligência artificial, eu como convidada, tá tudo aí nas minhas redes sociais, voltado mesmo para a área de gestão de pessoas e RH, departamento pessoal, para ter essa clareza, porque hoje muitos mentorados, muitos profissionais que me procuram ainda não têm essa clareza. Além de ter as crenças limitantes, achando que a IA vai pegar o seu trabalho, eles não sabem a diferença do que é esse perfil de só utilizar a IA para executar rápido ou utilizar ela para ser sua extensão, né, da sua mente. É isso. Vamos usar a inteligência artificial da maneira correta. Aí vocês vão ser aqueles profissionais que as empresas querem hoje. Porque se engana quem pensa que eu sou exímia, já escutei isso também, tá? Eu sou exímia no departamento pessoal, na área de recursos humanos, gerente de RH, trabalhei em grandes empresas, mas não me contratam para outros processos. Por exemplo, um mentorado meu que está em busca de colocação. É simples, porque hoje as empresas não querem só essas competências de RH que vocês já possuem. Elas querem muito mais. Elas querem que vocês tenham todo esse conhecimento de como utilizar a inteligência artificial de forma correta e eles querem que você tenha essa inteligência emocional muito bem aplicada. E muitas vezes eles contratam quem não é tão bom tecnicamente, mas que tem esse perfil de saber lidar com IA e ter uma exímia inteligência emocional. É sobre isso, tá? Já peguei muitos casos assim, porque é o perfil que as empresas querem hoje. Então vocês têm que se diagnosticar e entender onde vocês querem chegar. E que tipo de profissionais que vocês são hoje com a IA. Reflitam, pensam. Sabem que minhas lives é para vocês pensarem, tá? Outro ponto importante quando a gente fala de cultura organizacional, que nós de recursos humanos temos que ter muito cuidado. IA não atende cultura, tá? Não atende. Isso é algo que entra de uma maneira tão profunda. Oi, a Cris chegou, gente. Cris, tô dando introdução. Pode pedir para participar, por favor. Aqui é algo que eu digo que é muito importante, que eu já peguei muitas empresas utilizando a IA como uma forma de trazer uma cultura organizacional para dentro da organização. Não dá certo, porque a IA não entende cultura viva. A IA não tem... Vamos lá.
Oi, Cris! Olá, boa noite. Bem-vinda! Gratidão. Eu já estava trazendo umas provocações aqui para o pessoal. O Eu pessoal está aí vi, se familiarizando, que a gente traz muito insight, mas que o papo é sério também. Primeiro, eu quero te muito sério. agradecer de coração por você ter topado esse nosso bate-papo de um tema tão atual e tão importante, que é essa questão da inteligência artificial versus a inteligência humana. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Claro, boa noite, pessoal. Eu sou a Cristiane Orvalho, sou a Cris do DP. Hoje todo mundo me conhece como a Cris do DP. Sou profissional de RH, de departamento pessoal, tenho aí mais de 25 anos de experiência na área. Estou começando a participar de algumas lives, de algumas palestras. E esse tema da inteligência artificial, inteligência humana, eu acho que é um tema bem sensível e que a gente precisa ter uma atenção muito grande até para fazer uso da IA com consciência, né? E Exato. agradeço, Mirella, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos pegar esse teu gancho, porque eu adorei. Consciência. Cris, fala um pouquinho da sua experiência, né? Porque, como eu, nós viemos também de uma época que não tinha IA e a gente fazia todos os processos dentro da área de DP e de RH sem a inteligência artificial. Aí veio nessa ferramenta que a gente viu que foi essa explosão e que muitos profissionais acabam utilizando de uma maneira equivocada, errada. Mas fala um pouquinho sobre a sua experiência quando você começou a utilizar a inteligência artificial. Como foi esse momento para você? Mirella, eu vou ser bem sincera, eu tive bastante resistência, porque eu venho de uma geração de profissionais de DP aí que utilizavam máquina de escrever, né, que tivemos que aprender a fazer o cálculo na mão, entregar o lerite pessoalmente. Então, você tem um cuidado mais de perto, e de repente você vê tudo isso ser substituído por uma máquina, por um computador, e não ter mais aquela pessoalidade, me preocupou um pouco. Mas nós, como profissionais de departamento pessoal e de RH, precisamos estar abertos às mudanças, né, e se adaptar a elas. Então, hoje eu faço uso da IA, sim, para aqueles processos que são recorrentes, aquilo que não exige, eu brinco que é aquilo que a gente não precisa pensar, né? Que é aquilo que está no automático. Então, seja para fazer, escrever uma ata de reunião, ou para trazer ali um POP, um regimento interno, quando ela já está treinada para aquilo, mas tudo com consciência e, claro, sempre tendo a revisão aí do ser humano, né? Porque nós temos o poder de cognição. Então, quando eu falo da responsabilidade, é mais nesse ponto, assim. Hoje eu acho que a IA ela veio realmente para somar, ela faz com que o nosso trabalho seja reduzido e você tenha tempo para aplicar em outras demandas, né, em parte gerencial mesmo, de ter um olhar mais próximo de alguns temas que acaba que quando você está muito no operacional de coisas repetitivas, você não consegue ter esse olhar. Então, a IA veio sim para somar, mas precisa ser usado com responsabilidade. Então, hoje eu faço o uso dela, meu braço direito, digo assim, né? Meu assistente, meu agente, mas sempre ali com a pessoalidade e o toque do ser humano. Perfeito. Foi, inclusive, essa provocação que eu fiz no início. Realmente, eu escuto muito no início, quando veio com tudo essa mudança. Toda mudança a gente tem resistência, né? Mas de ter Sim. essa crença, que acabou sendo uma crença. A Paula colocou aqui no chat, eu também resisti demais. Mas aí é a nossa aliada. É isso. Ela tem que vir como um suporte, como um braço a mais nosso. Mas como você Isso. falou, de uma forma muito consciente. Porque é esse o erro de alguns profissionais. Eu disse para eles no início, trazendo essa provocação, que eu vejo dois perfis de profissionais hoje. Aquele que otimiza todos os processos com IA, sem validar, sem ver se a informação está correta, e aquele que faz a IA como uma extensão do seu pensamento, que é isso mesmo. A gente tem as ideias, às vezes muitas ideias, joga lá para organizar, ou muitos processos muito operacionais, né, robotizados, que nos auxilia também. Quantos softwares hoje de folha de pagamento, de ponto, de RH também tem esse perfil do IA dentro desse sistema justamente para nos facilitar? Mas a gente não pode Sim. perder esse olhar, né? Esse olhar humano, que eu percebo que muitos profissionais ainda têm.
eles enxergam de maneira errada. E aí vem as crenças, porque aí a gente escuta, eu vou ser substituído, eu não quero então aprender sobre a ferramenta, só que eles esquecem que hoje uma das principais competências que as grandes empresas, até as melhores, querem também é que a gente entenda de IA. E a IA está crescendo cada vez mais, né? A gente vê isso nítido. Daqui a pouco vem esse IA chinês aí que, gente, vai ser aquela briga com o americano. Eu vejo que ela está ganhando muito espaço, mas assim, essa preocupação já ela vai me substituir, ela vai tirar meu trabalho, eu acredito que isso não vai acontecer para aqueles profissionais que não se atualizarem e não aprenderem a utilizá-la de forma como um braço direito, e não como responsável total pelos processos e pelas demandas, né? Esses dias atrás eu fui num evento e eu ouvi uma frase de uma pessoa que contratou uma cozinheira e foi perguntado para ela se ela cozinhava na casa, na residência, no caso, né? E a resposta dela foi: depende, é com penso ou sem penso. E aí o que ela quis dizer? Se eu tiver que pensar no que eu vou cozinhar, é um valor. Se eu não tiver que pensar, for no automático, é um outro valor. Então eu vejo a IA dessa mesma forma. Ela depende do nosso pensamento para que ela seja desenvolvida, né? Ou seja, nós treinamos ela de acordo com aquilo que nós produzimos, né, de pensamento e de aprendizado que a gente tem aí no decorrer da vida, de experiência. Então, eu não vejo que vai ser uma ferramenta que vai conseguir substituir tudo isso, né? São muitos anos para que ela simplesmente chegue e tire o nosso trabalho, né? E sem contar, principalmente na nossa área que é de DP de RH, como você falou no início, quando veio essa questão de lidar com pessoas, né? Porque é uma máquina, né? Como se fosse um sistema, é um Sim, computador. Não tem o que nós temos, que é a nossa empatia, que é a nossa inteligência emocional, que é a nossa percepção, como saber tratar o outro. Não tem. Na verdade, ela é muito objetiva. Tem alguns testes, né? O pessoal faz umas perguntas, mas ela é muito racional. Ela não é emocional. E nós, como RH, gestão de pessoas, nós lidamos com pessoas geralmente, nós precisamos ter o equilíbrio entre racional e emocional. Né? Eu sim. percebo muito isso também. Eu já escutei uma mentorada minha falar assim para mim: Mirella, eu estava fazendo uma entrevista, estava nítido que eu fazia as perguntas e o candidato estava pesquisando na inteligência artificial para me dar a resposta. Porque tem como saber, gente. Porque, querendo ou não, a IA tem umas respostas padrões. Quem Sim. conhece, sabe que aquilo é padrão, as palavras-chave padrões, ela não responde como um humano. Mas eu coloco, eles falam, um prompt para fazer. Ok, mas não vai responder nunca 100% como humano. Humanos somos nós, não é Sim. verdade? Ela não Isso já tem sentimento, né? Exatamente. É simples, a gente faz uma pergunta para ela, logo, por isso que ela é importante quando a gente lida no operacional para cálculo, para fazer um processo, né, como você falou, repetitivo. Ela é assim, eu brinco com os meus filhos, ela é de exatas, ela não é de humanas. Você Sim. dá o comando e ela faz Totalmente tudo. exatas. Os humanos somos nós que estamos por trás dela, por isso que ela tem que ser um braço nosso, né, e não algo de diferente nisso. E Quando você engraçado, Mirella, que se você parar para analisar, para IA você nunca está errado. Tudo que você fala para ela, você está certo. Então, assim, isso já é um validador de que algo está errado. Exatamente. Na verdade, ela dá amém porque você disser, né? É Sim. sobre Então, isso. Por isso que é importante pesquisar também fora da IA, né? Eu já é, peguei alguns profissionais que batiam o pé. Não, mas eu pesquisei, a resposta é essa, né, de alguma pergunta. Eu falei, gente, vocês pesquisaram fora? Vocês viram a CLT? Uma coisa simples assim. Porque ela não é 100% correta. Ela tem seus bugzinhos ainda, porque a gente está alimentando ela diariamente. Então, sim, como qualquer sistema. Então, não acreditem fielmente na IA. Mas essa IA não era o ChatGPT, era um outro, o Close lá que eles estão usando. É melhor, não importa, está em constante evolução. Então, validem. Por isso que é importante. Você trouxe um ponto que também é super relevante. É importante nós termos o conhecimento também, né? E a gente sempre adquirir, não parar de estudar, que eu sempre falo para eles, busquem conhecimento, porque aí você utiliza como suporte, como seu braço IA, mas você sabe as informações corretas. Ali é para somar.
Né? Você Exato. não fica dependendo só da IA, que muitos profissionais ainda fazem isso. Gente, eu estou generalizando aqui, né, Cris? Claro que tem, Sim, existem claro, tem os diferenciais, lógico, né? que já entenderam qual é a razão da IA, que sabem por que precisa ter. Tem várias gerações, de todas elas têm suas resistências, e outros nem tanto, e outros adoram. Mas aqui é para trazer esses insights para vocês, como eu sempre trago as provocações, para vocês pensarem. Hoje em dia não existe mercado para quem não sabe IA. Sim. Não tem. É, o mercado vai se fez para tudo, né? Nós tivemos vários momentos de várias ferramentas que entraram, como eu falei, na época da máquina de escrever, depois vieram as automações de sistema, e quem não foi se adaptando a essas mudanças, ficou preso ali na máquina, enfim, foi perdendo espaço no mercado, né? O mesmo vai acontecer com a IA. E nós tivemos aí cenários da pandemia, da própria reforma trabalhista lá em 2017, que foram mudanças grandes que causaram uma certa resistência, mas que foi necessário que a gente aprendesse, né? E estamos aí, sobrevivemos, aprendemos e vamos seguindo com o que mais for de novo e for para melhorar o nosso trabalho, melhorar o nosso, otimizar o nosso tempo, sempre será válido, né? Claro que Isso, tudo com consciência. com consciência, a palavra-chave, gente, sempre com consciência. Tudo que é bom, a gente tem que utilizar da melhor maneira, Sim, né? Mas com consciência. E é isso que nós queremos trazer para vocês. Utilizem sim a IA sem medo, mas como sendo o seu braço, como sendo o seu suporte, não como fazendo o trabalho 100% por você. Porque as empresas sabem, as empresas percebem. E aí você vai estar se queimando no mercado, porque aqui a ideia é vocês serem profissionais fantásticos, né? Entenderem com a nossa bagagem onde vocês podem chegar, mas da maneira correta, com consciência, não é? Dentro é. de toda essa área, Cris, de DP, de RH, onde você acha, você já viu que as pessoas mais pecam em utilizar a IA da maneira errada, assim, que eles não conseguem ainda utilizar da maneira certa? Você já teve alguma vivência dessa? Com algum parceiro, com alguém que trabalhou com você? Eu acho que uma falha grande hoje, Mirella, é a questão de saber. Eu sempre brinco que a gente precisa saber fazer o cálculo na mão, para eu conseguir validar aquilo que a IA está me trazendo, né? Então, hoje eu percebo, já tive algumas oportunidades de identificar isso, e foi me apresentado um cálculo feito totalmente na IA, e, por exemplo, a tabela do INSS era de 2024, a tabela do IR ainda não era com a isenção dos 5.000. E a partir do momento que você não conseguiu identificar isso, já mostra que você não validou o que você não sabia, né? É que eu falo que é como você ensinar uma pessoa a dirigir. Como que você vai ensinar uma pessoa a dirigir se você também não sabe dirigir? Então, você precisa saber dar os comandos para ela e saber validar aquilo que ela vai te retornar, até para você treiná-la para que futuramente você consiga que ela te traga as respostas assertivas, né? Então, eu tenho percebido muito isso, a questão até de orientações em consultorias, de fazer um procedimento errado. Pode demitir uma pessoa, mas não avalia se ela tem estabilidade, se ela não tem, porque a IA é técnica. Ela não tem o lado humano, ela não tem o lado sentimental de entender no detalhe o que está acontecendo naquela empresa, né? Isso quem tem somos nós, seres humanos. Então, muitas vezes se dá um direcionamento errado para uma empresa para agir de uma certa forma, por falta de conhecimento de realmente validar aquilo que a IA te trouxe na pergunta que você fez, né? E aí acho que não tem muito a ver com. A gente vê muito hoje na internet, principalmente, falar que você precisa saber perguntar. Só que para você saber perguntar, você precisa saber a resposta, que eu acho que é o mais importante, né? Então eu vejo muito gap nesse sentido. Concordo, porque aí esses prompts coloca que a IA vai te dar a resposta correta, mas se você não sabe a resposta para ter esse comparativo, realmente os erros acabam sendo inúmeros, né? Aí você trouxe um ponto que é importante, você falou dos cálculos de DP. O que eu vejo hoje de profissionais buscando pela IA como tratar a saúde mental dos seus colaboradores. Gente, isso é um Absurdo. erro, não é? Porque é um tema muito sensível, que a gente precisa ter todo esse lado humano, que a gente precisa ter profissionais qualificados, seja um psicólogo, um terapeuta, não importa, um psiquiatra, mas existem tantos assuntos tão importantes e relevantes que a IA não vai responder.
né? Você precisa ter todo esse estudo, esse conhecimento, ou ter pessoas ao seu redor que têm esse conhecimento para conseguir validar com você uma informação que é tão importante. Então, realmente, Sim. as pessoas acabam utilizando da maneira errada e muitas vezes achando que estão fazendo da maneira certa. Isso é o, né, o maior erro que esse profissional pode ter. Eu Não é acho que verdade? um tema que a gente tem visto muito hoje, né, com a entrada aí próxima da NR1, é exatamente isso, assim, está se usando a IA para fazer um levantamento aí de dados. A Paula, que está aqui, sempre brinca comigo que eu sou a pessoa do People Analytics, né? Então, você tem ali os dados, você tem os números, mas o que que eu faço com esses números? Ele está me mostrando que eu tenho 100 afastamentos. Ah, a IA está me sugerindo que eu demita as pessoas, que eu, enfim, que eu tenho uma ação totalmente técnica, quando ali precisa ter realmente o envolvimento de uma pessoa humana, de um ser humano, desculpa, para poder entender o que está acontecendo ali. É um gestor, é um ambiente tóxico, é um líder tóxico, a pessoa está com um problema familiar. A IA jamais vai conseguir trazer esse entendimento, né? Até para tratar aí a IA que a gente tem, os psicossociais, enfim, o que a empresa precisa ter de direcionamento e até de mapeamento para trabalhar em cima e evitar um possível autuação, enfim, o que eu já acho um absurdo ter que ser criado uma lei para se tratar problemas de ambiente tóxico, enfim, de liderança tóxica, sendo que a NR1 já existia, né? E deveria ser uma preocupação desde sempre, não precisaria ter uma legislação para que obrigasse as empresas a fazerem isso, né? Concordo com você, mas infelizmente aqui no Brasil, para as coisas funcionarem, Coloca tem no que o bolso, governo multar. Eu lembro verdade. quando foi a questão da equidade salarial, né? Porque infelizmente as mulheres estão sempre atrás. Aí eu lembro que eu sempre falo para os mentorados, gente, a lei de salários iguais para funções iguais já existe há anos, mas teve que vir uma lei de equidade salarial para as empresas se mexerem e conseguirem demonstrar e realmente pagar o que as mulheres já deveriam estar recebendo. É igual a Eneion, que sempre existiu, todo mundo sabe das questões dos riscos psicossociais, a quantidade de pessoas que adoeceram, principalmente depois da pandemia. Nós temos esses números, né? É Sim, só você ver não o é jornal, novidade, né? não é? Exato, mas teve que vir uma lei para realmente falar, não, agora vocês vão ter que se mexer, senão eu vou multar para vocês conseguirem fazer algo. Claro, aqui nós estamos generalizando, mas existem empresas que têm todo esse cuidado, que são empresas estratégicas, que realmente cuidam do seu colaborador. E é por isso que é tão importante a IA. Quando a gente fala de otimizar tempo, é justamente para você, profissional de RH, de DP, gestor de pessoas, ter esse tempo. Utiliza a IA da forma correta para otimizar o seu tempo, para você conseguir olhar para os outros colaboradores, para a empresa como um todo. E aí sim, de maneira assertiva, né, Cris? Fazer um diagnóstico, fazer uma pesquisa, andar pelos corredores da empresa, Conversar com as ouvir. pessoas, né? É isso, sai do celular, conversa olho no olho. Exato. O meu último trabalho CLT, que eu estou em Santa Catarina, mas eu sou paulista, foi numa indústria em São Paulo, e eu lembro que eu adorava, assim, eu tinha meus horários, aí eu sempre reservava um tempo de manhã e de tarde para andar pelos corredores da fábrica, do administrativo, justamente para eu ouvir as pessoas, realmente o pessoal desabafa nos corredores, toma um cafezinho, aí você escuta, ali você já pega as dores daquele profissional e você começa a fazer seu diagnóstico. Eu percebi de uns anos para cá que é tudo tão automático, tão celular, tão... Tudo bem ter celular, gente, é válido, utiliza um monte dos nossos processos, mas a gente não pode perder o lado humano. Não é Sim. isso, Cris? A gente tem que usar, seja ferramentas, IA, ou celular, o que for, para facilitar a nossa vida, mas a gente não pode perder o lado humano. Não Eu é? acho que é igual a propaganda boca a boca, né? Ainda é a melhor que tem. Por mais que a É. gente tenha rede social, a gente tenha inúmeras ferramentas de fazer um marketing aí mais efetivo, mas o que funciona ainda é a indicação de um para o outro. E a mesma coisa eu acho que é dentro de uma empresa. Assim, eu até falo que o home office ele é excelente, mas ele torna as pessoas muito individuais. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio. Então, vamos ter o home office, mas vamos trabalhar ali no híbrido, porque pessoas se conectam com pessoas, nós somos seres humanos. Nós fomos criados para viver em comunidade, né? Então,
Eu vejo dessa forma, que a gente precisa de um contato, mesmo que seja uma vez por semana, de realmente andar nos corredores, conversar. E é tão gostoso que eu falo, a minha dificuldade do presencial é sair de casa. Mas quando eu vou para a empresa, é um momento único, assim, de eu rever as pessoas, de eu realmente conversar, de eu entender, de ter aquela escuta ativa realmente, que eu estou prestando atenção no que a pessoa está me falando, não estou prestando atenção no celular, porque ainda tem isso também, né? Muitas vezes a gente conversa com pessoas que estão prestando atenção no celular, não estão nem ouvindo o que você está falando. Então, ter essa escuta ativa, ter aquela entrega. E aí, quando a gente usa a IA para fazer o nosso trabalho repetitivo, aquilo que demanda tempo, mas que ela é capaz de fazer, a gente consegue exercer esse outro lado numa conversa, de realmente ouvir, absorver e fazer um mapeamento de qualidade, né? É isso, e, gente, não querendo ser, né? Mas pelo nome, nós somos gestores de pessoas, a gente tem que cuidar de Pessoas. pessoas. Eu trabalho home office por conta da minha empresa, mas assim, eu adoro. Se eu não estou falando pessoalmente, olho no olho, eu adoro as lives por conta disso também, que é um momento que a gente consegue conversar, mesmo pela telinha, mas se olhar, conversar, trazer temas, o pessoal interagir. Porque sobre isso, a gente sabe que teve essa ruptura depois da pandemia. Aqui no Brasil a gente não estava acostumado, nos Estados Unidos era mais trabalho híbrido, home office, e aí o brasileiro gostou, né? Ah, trabalhar home office é uma maravilha, porque eu tenho. Ok, vou entrar nesse método e seus prós e contras. Mas a gente não pode perder o lado humano, que a IA não tem. Tudo depende do nosso lado humano, das nossas emoções, de entender o outro, não é? Como aquela pessoa tá hoje. Às vezes, eu tô gostando da Paula, cafezinho, docinho, delícia, né? Coffee break. Eu sou formiga, é Tudo tem isso. a parte boa, né? Mas não podemos perder esse nosso lado humano. E nós, da área de RH, nós precisamos cada vez mais querer isso, né? Eu vejo muitos profissionais de RH que eu pergunto, mas qual que é a sua questão? Assim, às vezes eles são, sim, né, Paula? Eu tô contigo. Que estão um pouquinho travados, assim, eu não consigo ir para uma reunião, não consigo, sabe? Porque aí é um acúmulo, é como uma corrente. Mas por quê? A gente precisa ser treinado. Se você não sabe lidar com pessoas, seja até mesmo em casa, às vezes está no celular, como você disse, às vezes vai num restaurante, está no celular, por isso eu sou super a favor, deixa o celular em casa, ou deixa lá na caixinha do restaurante, porque é o momento de você olhar no olho, conversar, e é um treino para vocês. Eu vou além, às vezes eu dou uns treinamentos e o pessoal não abre nem a câmera. E eu insisto, não abre a câmera, a gente precisa se ver, nós somos humanos, é sobre isso. Essa troca, e isso a IA não tem. E é por isso que nós temos sim que usar a IA de maneira consciente, como a Cris falou, mas nunca perder nosso lado humano. Senão, que gestores de pessoas nós seríamos, não é, Cris? Seremos gestores de IA, né? Se a gente for por essa linha, vamos ser gestores de robôs, de computadores, porque não, a gente vai perder realmente o lado humano. Por isso que eu não concordo muito com essa fala, com essa preocupação que as pessoas têm de, vai me substituir. Não, não vai te substituir, até porque eu acho que hoje quem sabe lidar com o humano, ter a empatia, ter aquele cuidado, hoje é um profissional diferenciado. Então, você sabe usar a IA a teu favor para te absorver mais atividades que envolvem o ser humano e você usa a IA para aquilo que é realmente operacional, que não demanda tanto você perder o tempo ali, de repente, estruturando um texto, que ela pode fazer isso em tempo muito menor, né? E nós realmente aplicarmos o que a gente tem de melhor, que é ser humano. É o que a gente aprendeu a vida toda, né? A gente aprendeu a conviver na escola, depois no trabalho, enfim. Então, acho Isso é que tão Isso é tão verdade, Cris, que eu já vi muitas empresas que realmente, e está acontecendo cada vez mais, que eles preferem pegar profissionais que têm essa capacidade de se relacionar, que têm essa inteligência emocional, essa inteligência humana, e não são tão bons tecnicamente, porque as empresas preferem treiná-los tecnicamente, porque está difícil encontrar hoje profissionais que tenham essa clareza. Não, eu sou humano, vou lidar com humanos, preciso saber tratar, né, as pessoas da maneira como eu gostaria de ser tratado. Tá difícil, porque o pessoal acabou ficando no casulo por conta de rede social, de IA, de tanta tecnologia. Temos que ter, mas tem que ter o equilíbrio. As pessoas tem têm que que ter o entender. equilíbrio. E até, Mirella, eu penso assim, a gente precisa ter a consciência
de que, por exemplo, nós temos aí algumas pessoas com uma idade mais avançada, eu sou da construção civil, então nós temos que ter esse cuidado também de que nem todo mundo está preparado para toda essa tecnologia. Então a gente precisa entender o nosso público, as pessoas com quem a gente lida, e ter realmente essa preocupação de que será que a minha comunicação dessa forma está chegando do outro lado? Então, assim, são pessoas aculturadas aí no papel, de ter aquilo. Eu mesmo ainda tenho o apego no papel de algumas situações, né? Em algumas situações eu fico irritada de ter que falar com o chatbot ou de não conseguir falar com uma pessoa, porque eu preciso explicar o que eu estou, né, necessitando daquele serviço. Então, acho que tem que ter essa preocupação e acho que isso vai demorar alguns anos ainda para que seja realmente totalmente substituído por uma IA ou por uma automatização. E a gente ainda tem um público que vai ter uma dificuldade, que vai ter uma demora aí para conseguir absorver tudo isso, porque realmente é muita coisa. E a gente, nós, como gestores de recursos humanos, como você disse, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso público, com as pessoas com quem a gente lida. E acho que é isso que nos difere, né, das máquinas, né? Verdade. Você trouxe dois pontos super importantes. Eu não gosto de falar com robô, gente. Eu tô assim, tô falando no banco, tem a IA. Não, eu já coloco lá atendente, eu quero falar com pessoa real. Porque algumas coisas é fácil, o IA responde, mas dependendo da situação, você precisa falar com quem, né, Sim, uma pessoa que vai entrar no sistema, que vai conversar com você. Grandes empresas já perceberam isso. Tem o primeiro filtro, que é a IA, mas eles você não quer, é direcionado. Acho fantástico que todas as empresas pensem assim. E outro ponto importante que você trouxe é a questão das gerações. Eu adoro quando eu implanto dentro das organizações essa mistura de gerações. Eu acho lindo, é fantástico você pegar uma geração Z de seus 20 anos, que sabe de tecnologia, mas não tem a experiência, que está trabalhando junto com essa geração prateada maravilhosa dos seus 60 anos. Gente, dá super certo. E é uma sim. troca. Eu sempre falo do filme do Estagiário, que eu acho fantástico. Quem Ah, não eu amo assistiu, esse filme, eu acho muito não é? bom. Porque retrata exatamente isso. Porque um ajuda o outro. Sim, Você não sabe, eu vou te auxiliar aqui no TIA, mas eu não sei esse processo, mas você tem experiência e me ajuda. Dá super certo. As super empresas certo. que já entenderam isso são aquelas empresas que estão na frente. Porque nós não somos número, nós não somos pela nossa idade, é pela nossa capacidade, não é, Cris? E quando a gente Exatamente. junta toda essa diversidade, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Esse conflito geracional, né? Quando a gente tem esse encontro, uns dias atrás eu participei de um evento na empresa, e aí em algum momento surgiu, eu tenho um filho adolescente de 17 anos, então eu falo que eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo, né? Porque é muita novidade, é muita coisa muito rápido, né? E em algum momento ali surgiu, o pessoal era mais velho, a maioria 40 a mais, e surgiu, por algum motivo, o assunto dessa modinha aí do 667, sei lá, alguma coisa assim. Seven, tá uma moda aí nas E redes sociais. e é muito legal você saber que as pessoas, mesmo elas sendo mais velhas, elas têm esse conhecimento e elas estão se incomodando de ir atrás, de entender também o mundo dos adolescentes, daquilo que está no momento hoje, né, que está na moda, e a gente vai se mantendo atualizado da mesma É isso. forma que a gente vai passando os nossos conteúdos para eles também, né? Claro que não na mesma velocidade, que eu até esses dias eu estava falando, se a gente for analisar aí o tempo do telefone fixo, por exemplo, para o celular, foi um tempo bem grande, né? A distância de tempo ela é enorme. E já do Sim. celular, do smartphone para IA, foi muito rápido. Então, essa geração de agora, eles têm um avanço na tecnologia absurda, né? E a gente precisa estar aprendendo muito mais com eles do que eles com a gente. É Então, verdade. quando tem esse conflito de gerações, esse encontro de gerações dentro das empresas, realmente eu vejo como um ganho muito grande. É fantástico. Eu tenho duas gerações Z aqui em casa. Eu tenho um de 16 e um de 22. E o de 22 é de TI. Então é uma troca, assim. Mas eles aprendem muito conosco, como nós aprendemos com eles. Sim, É isso que as empresas têm que ter em mente. E é um papel do gestor de RH levar isso para dentro das empresas. Eu sempre falo também, não espera a empresa querer. Você de RH, independente do seu nível dentro da organização,
sugere, mas vai com embasamento, né? Com informações, com dados, que conhece, né? Faz pesquisas, leva lá as informações de como o mercado tá, sugere implantar. Gente, assim, é outro mundo. As implantações que eu fiz do antes e do depois, parece que é da água pro vinho. É fantástico. Veja o filme do Estagiário, eu assisto ele, eu adoro, porque retrata é exatamente sobre isso. É É isso. exatamente o cenário que a gente vive hoje, né, dentro das organizações. E as empresas, realmente, como você falou, as que já entenderam isso e trazem isso para dentro de casa, realmente estão saindo na frente. Só tem a ganhar, não tem nada a perder. Exatamente, é bem isso, porque a tecnologia está cada vez mais evoluindo e vai cada vez mais evoluir, porque são essas brigas gigantes aí dos países, né, Estados Unidos e Sim. China, mas a gente tem que pegar o que é de melhor, mas sem perder nosso lado humano. Olha quantos insights nós trouxemos para vocês, gente, um monte de dica aqui, é pôr É, em podem prática. anotar e fazer uso que vai ser bem produtivo. Exatamente, você profissionais extraordinários, as empresas vão adorar, vocês vão fazer diferença dentro do seu cenário, é sobre isso, usar ao seu favor. É isso que eu Tudo peço. dosado não Ai, faz Cris, mal, né? não, nunca, nunca parar de estudar. Eu adoro esses nossos bate-papos, sabia? Eu brinco com meus mentorados. Se eu pudesse, eu ficava horas, porque é tão gostoso. A gente não nem sente o tempo É passar, muito rápido, né? É muito é muito. gostoso. Pois é, mas você vai voltar, Cris, já está mais do que convidada. A gente escolhe outro tema, continua o tema, a gente volta. Eu vi que entrou muita gente, Wanda, Ana. Não consigo falar boa noite para todo mundo, mas sintam-se abraçados. Mas, Cris, antes da gente encerrar, eu sempre gosto que o convidado, se você quiser, deixar uma mensagem, a que você quiser, sobre o que você quiser, para quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois. Gente, se atualizem. É o que eu tenho para dizer, assim, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Seja em relação à inteligência artificial, seja em RH, no que você achar que você é bom, se atualize, se torne o melhor que você puder e aprenda. Sempre esteja aberto ao aprendizado, porque isso realmente é algo que não tem preço. É o que eu falo para todo mundo, assim. É cansativo, mas é algo que não tem preço. Não tem preço. E é o que a gente deixa como legado. Olha, Cris, eu tenho que te Sim. dizer uma coisa. A Paula falou, a interação de vocês foi muito boa. Obrigada, Paula. Sabe o que eu digo? Eu sou muito de energia, né? Eu busco mesmo os convidados que eu encontro no LinkedIn, como eu encontrei a Cris. Convida aí, a gente conversa, a gente marca e as coisas partem daí. O que eu digo é que o universo sempre coloca as pessoas que dá match comigo, seja pelo pensamento, seja pelo que acredita, e é por isso que fica leve, a gente consegue trazer nesses insights as informações para vocês. Foi isso, eu falo que é esses encontros, esses profissionais incríveis, como eu encontrei a Cris, e que eu sou muito grata, eu fico muito feliz, porque quando você fala de conhecimento, é o que eu falo todo dia para os meus mentorados, não parem de estudar. Se vocês querem, qual que é o seu propósito, qual que é o seu legado, o que vocês querem deixar, é o conhecimento que ninguém tira de você. E é o que Ninguém você tira. vai passar para a sua equipe, para os seus filhos, para a próxima geração. É sobre isso. É exatamente sobre isso. Fantástico, fantástico, Eu Cris. agradeço de coração, foi muito gostoso. Obrigada mesmo, Mirella, pelo convite. Eu Eu que acredito muito agradeço. nisso da energia também. Eu acho que a gente deu um match aí já há algum tempo. Estou à disposição quando você quiser. Estou aberta aos convites. Foi muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos marcar sim. O próximo a gente faz no LinkedIn. Vamos falar também de negócio, porque eu sou de RH, não sou de DT, você é de DT, pode dar match, e é sobre isso, gente. Da minha parte, Cris, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi Eu fantástico, que adorei. agradeço. Uma boa Gente, semana para você. amém para nós. Sigam a Cris, eu vou deixar salvo Sigam a aqui a nossa Cris. live, como eu sempre deixo. E a gente se vê. Gratidão para quem esteve aqui, para quem vai nos assistir. Tenham uma semana abençoada e brigadão. Obrigada, Cris. Beijão para Obrigada, você. beijo. Tchau, gente.